bom dia, na realidade é boa noite, porque você está escutando aqui essa gravação hoje, domingo à noite, né? No culto de domingo à noite da Igreja Irmãos Menonitas de Rio do Sul. Bom dia, Bom dia, Sheila. Bom dia. E atrás, na câmera, nós temos o André filmando. Bom dia, André. Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Só que gostaríamos de que fosse em um momento não tão difícil para a vida da nossa nação. Mas eu quero ler um versículo que diz assim, Neemias capítulo 8, diz: porque a alegria do Senhor é a vossa força. O Senhor, Ele tem como nos alegrar e nos fortalecer na alegria dEle. Cantando louvores, buscando a sua presença através da leitura da palavra. Eu quero dizer para você que apesar de todas as lutas, o nosso Deus é fiel e não falha. Então quero convidar você agora para orar, quero orar com você e quero orar com todos que estão aí assim no culto. Aproveita, passe esse link, aliás mesmo, esse linkzinho para outras pessoas, para que também participem da visualização do culto e possam estar regozijando e cantando os cânticos aqui com a gente, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos para essa noite e pedimos que aqueles irmãos que estão do outro lado da tela possam estar sendo abençoados com os cânticos, com a palavra e com a tua presença entre nós. Senhor, dê graça sobre graça para aquele que está precisando andar a segunda milha espiritualmente, familiarmente, vivencialmente, na estrada do Evangelho, com os irmãos, na comunhão. Está precisando, Senhor, dar graça, sobre aquele que está doente, aquele que está necessitando, Pai. Nós precisamos da tua graça hoje também sobre esse culto, em nome de Jesus. Amém. Sheila, já que nós falamos de alegria, né? Então nós vamos cantar uma música de alegria, né? Amém.
bom. Nada, olha só o que diz aqui, Salmo 51, 12, Salmo de Davi. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Sabe, às vezes o salvo, aquele que experimentou a salvação em Cristo Jesus, aquele que anda com Deus, ele, muitas vezes na caminhada dele, ele se entristece por várias coisas que vão acontecer no caminho. E esse salmo, justamente ele diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação. Aquela alegria que o mundo não pode dar, mas só que o Espírito de Deus pode dar para aquele que é salvo. Então, assim, cantar louvores é uma das coisas que ajuda a gente a restituir a alegria da salvação. Vamos louvar a Deus agora, Dado, com o quê? Os reis da terra, é isso? Reis da terra, amém? Vamos lá, então. Reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Poderosos virão a ti e confessarão teu poder. Confessarão o teu poder, Senhor, não apenas de palavras, não hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje. A ti, Senhor, sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor, não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje. E é exatamente isso, essa parte da música que diz assim, que sim, os poderosos confessarão teu poder. Diz aqui no Salmo 86, versículo 9. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome. Então, assim, na realidade, esse cântico, você sabe quantos anos tem ele, mais ou menos? Muitos. 30. No mínimo 30 anos, porque eu era solteiro lá na igreja de Irmãos Menonitas, lá em Blumenau, e a gente cantava, imagina. Então, eu tenho 35, mais ou menos, assim, mais um pouquinho, né? Vamos lá, Dado, quem nós vamos cantar? Nosso Deus. Nosso Deus soberano.
está conosco, não há o que temer. Lindo. Amém. Você está aqui assistindo o culto dos irmãos menonitas de Rio do Sul. Então nós estamos agora louvando o período de louvores, né? Mas agora nós vamos passar rapidamente por um período da palavra e depois nós vamos cantar mais alguns louvores. Mas queremos que você, enquanto a Sheila, pedir para a Sheila lá pegar umas 2 Bíblias, eu quero já pedindo para você ir abrindo o Evangelho de João, capítulo 6. Vai, vou esperar você lá. Nado, vamos conversar aqui um pouquinho. Deus tem feito pequenas coisas na sua vida esse ano? Passou? Tem, né? Aí tem um testemunho lindo, né? Que Deus finalmente você terminou a tua faculdade, né? Foram quantos anos? Foram 4 anos de faculdade. 4 anos de faculdade. Foi uma benção. E nesses momentos você sentiu a mão de Deus te segurando muitas vezes, sustentando financeiramente? Sim, muitas horas. Muitas horas. Porque tem aquela hora da prova, né? Às vezes assim, você tem que fazer uma prova, você tem que pagar um carnê, você tem que... tudo, né? Porque é difícil para o estudante, né? Até a fase final, que é fazer a monografia, né? TCC, né? Foi difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. É isso aí. A gente sempre entende que Deus segura na mão daquele que é seu filho, né? Independente de qual é a situação do seu filho, Deus, ele que segura na mão, não é o filho, né? Então, por exemplo, eu sempre digo assim, né, que aquela música, põe um sol aí pra mim, vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Você sabe que essa música é cantada errada, porque o ideal é porque assim, se eu segurar na mão de Deus, eu tô segurando, tem uma hora que eu fraquejo, eu vou lá. O ideal é Deus segura na minha... Vamos lá cantando Deus segura. Deus segura na minha mão, Deus segura na minha mão. Porque mesmo posso não estar bem, posso não estar legal, coisa e tal, mas se Deus está me segurando, Deus tem, né, o controle sobre tudo, a soberania, e Deus está me segurando. Então, nessas horas, nós sabemos que a gente pode contar com Deus e no final das contas a gente rende louvores e adoração, como fez Ana, né? Capítulo 1 de Samuel. No final das contas ela foi lá, devolveu e foi adorar o Senhor, porque era isso que Deus merecia, porque apesar de todo o sofrimento, a luta, mas as conquistas dela, ela não só devolveu o voto que ela tinha feito, como também adorou o Senhor. Bom, João capítulo 6, versículo 1 em diante, eu quero fazer uma pequena reflexão até o versículo 14, rapidamente com você sobre o texto aqui. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a festa dos judeus, a Páscoa, né, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Tiraram, pois, os homens um número de quase 5 mil, né? Assentaram-se os homens, 5 mil homens, né? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, fizeram encher os cestos de 5 pães de cevada, que sobraram os que haviam comido. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Gente, quero começar dizendo que esse texto, ele tem várias inflexões. Eu já preguei várias vezes em cima desse texto, e esse texto, ele tem várias inflexões. Mas é interessante que o texto, ele no versículo 5, há uma pergunta. A pergunta é: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Né?
Na realidade, por que essa pergunta? Essa pergunta dentro de um contexto que havia 5.000 pessoas vindo para um lugar inóspito, difícil acesso, não tinha comércio, nós entendemos até que não tinha como sustentar esse povo, e esse povo estava vindo para ouvir Jesus, para ver os seus milagres, e esse povo está vindo e Jesus faz essa pergunta. Na realidade, essa pergunta é uma pergunta do desespero. Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Porque são 5.000 pessoas. Há uma crise aí. Há um problema que se alastra. Problema praticamente intransponível, olhando do ponto de vista humano, né? E essa pode ser a pergunta dos nossos dias hoje. Onde encontraremos vacina, cura, solução para o nosso problema de cura do coronavírus e também o problema econômico que está se gerando por causa do coronavírus. Senhor, onde o negócio vai chegar num ponto, os profetas da crise, né? Vai ser um caos, gente morrendo. Então é mais ou menos isso que aconteceu naquela época. Muita gente vindo e a pergunta é: onde a gente vai conseguir? Talvez a sua pergunta: onde eu vou conseguir cura? Onde eu vou conseguir sustento, porque agora eu perdi o emprego? Onde eu vou conseguir? Mas eu quero te dizer uma coisa: essa pergunta, ela foi feita por uma pessoa. Se você notar bem no versículo 5, olha lá o que diz o versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos, ele disse a Filipe. Essa pergunta foi feita a um discípulo de Jesus, alguém que andava com Jesus, que era o Filipe, né? Então, eu já pergunto, a questão já é que Deus, de uma certa forma, e Jesus, quando a gente olha para os evangelhos, Jesus está tratando com os judeus, explicando que ele era o Messias, quando ele faz as curas impossíveis, como um cego de nascença, mostrando, olha, só Deus poderia fazer isso tudo, os milagres que ele fazia, até a da multiplicação. E ao mesmo tempo, além de estar falando com os judeus, Jesus está preparando um grupo de pessoas, 12 pessoas. Ele está preparando 12 pessoas para assumirem postos e multiplicarem a mesma fé dali em diante. Então ele, nesse momento, ele não que ele não esteja preocupado, ele está preocupado em alimentar, e tanto é que ele alimentou, mas ele está querendo trabalhar uma coisa local, o foco é ali. Peraí, eu quero saber sobre esse discipulado com esse menino aqui, o Filipe. E aí, Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para tanta gente? Engraçado que a resposta do Filipe, a resposta é: Senhor, não lhe bastariam os 200 denários. O denário era o salário de um dia, né? Então não bastariam 200 salários de um dia. Na verdade, Jesus está querendo preparar Filipe. E eu olho o texto de Isaías 6, eu vejo que Deus é um Deus que ele trabalha com perguntas e posicionamentos. Ele quer uma posição de Filipe. Filipe, tu tá andando comigo tanto tempo, tá, qual que é a tua posição? E Deus faz isso comigo, com você, vocês estão louvando a Deus tanto tempo, vocês estão andando, estão lendo a Bíblia. Tá, agora, diante da crise, qual que é a tua posição? Né? Porque a gente sempre joga pro outro, né? Às vezes nós estamos pastor, ora por mim, o grupo de intercessão ora por mim, fulano de tal, ora. O crente 6 horas, né? 6 horas por mim, eu crente 6 horas. E aí eu quero dizer para você o seguinte, que Deus é um Deus que quer posicionamento. Isaías 6, eu vou ler rapidamente para vocês aqui. Isaías 6, diz assim, lá, esse texto é um dos mais lindos, né? Aí lá o profeta, ele estava lá, ele se reconheceu pecador no meio de um povo de lábios impuros, e aí de repente os anjos vieram e tocaram os lábios dele com brasas, e foi uma coisa fantástica. Ele houve um processo assim de cura, de libertação nesse momento, que ele disse assim: a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. E aí depois de todo esse processo, tá vendo? De um processo de andar com Deus e ver anjo
de ver os anjos para lá e para cá, de ter uma intimidade tão grande com Deus. Aí Deus pergunta a Isaías: depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Tá vendo? Deus é um Deus de questionamentos. Ele nos questiona. Ele me questiona, Sheila. Todo dia ele me questiona. Tá vendo? Você é o pastor da igreja. Como é que você vai resolver essa questão pessoal sua? Esse posicionamento, ou esse posicionamento comunitário? Ele nos faz esse questionamento a todos. Qual é a tua postura diante desse momento? E ele faz isso. Ele faz isso com você, faz comigo. E a primeira coisa que eu queria dizer é assim, que Jesus faz esse tipo de questionamento. E é justamente porque o versículo 6, João, vou lá no João rapidinho. João, versículo 6 diz assim, né? Mas dizia isso para o experimentar, tá vendo? Deus quer nos experimentar. Aí, ele quer nos experimentar, ou seja, ele quer passar a gente à prova, ele quer passar a gente por um experimento, porque a teoria do evangelho nós temos. A gente canta toda hora aqui, a gente lê, só que ele quer passar, qual que é a tua visão? Olha, né, tua visão a respeito de oração, de leitura da palavra, de se alimentar. Nós temos uma teoria que a gente vai falando de púlpito, vai disseminando entre uns e os outros. Teoria da comunhão, a gente diz, temos que ter comunhão, mas na hora da comunhão, eu sei que nós temos comunhão mesmo. Suporte uns aos outros, como Paulo fala. Suportai-vos uns aos outros, é ajudar mesmo. Então eu digo assim para você, ele deu várias posturas, ele teve várias posturas. Uma das posturas que ele teve, ele disse: fazer o povo assentar. Vai reunindo. Agora o povo de Deus tem que assentar, tem que se reunir, tem que pensar, tem que calcular. E aí, logo depois disso, há uma coisa que acontece. Ele ensina que antes da cura vir, antes do milagre acontecer, ele diz que o texto que ele, para não errar o texto, vou ler assim o versículo 11: tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu. Então ele ensina que antes, primeiro se assenta, se organiza, não para a agitação. Depois, antes de reclamar, de murmurar, de qualquer coisa que esse é o nosso, né? Não faça isso. Né? Lembra que você pode agradecer pelo pouco que você tem, porque o Senhor tem te ajudado até aqui. Agora não vai murmurar, não vai ficar falando, né? Porque se Deus tem sido contigo até agora, por que você vai ficar falando, murmurando, reclamando, sendo profeta do caos? E eu digo mais uma coisa, eu disse ontem, assim, tem várias pessoas assim, quando vê que o negócio está descambando, porque Deus está querendo, é profeta do caos. Só aparece na hora. Há um mês atrás, não era profeta, né? Só na hora agora. Que tá visível, ou quando a cura está vindo, eu queria ouvir um áudio ontem, assim, uma pessoa, fui para um monte, Deus falou comigo, Deus disse que a cura vai vir, mas não é para ir. Ele falou um monte de coisa que não tinha nada a ver com a palavra. E o mais engraçado, sabe o que é interessante? A pessoa não citou em nenhum momento as escrituras, algo que a Bíblia diz. Né? Então, cuidado com os profetas do caos, os profetas momentâneos, que têm as suas intimidades com Deus, e Deus me disse, está aqui, na Bíblia. Tá bom, irmão? Então, querido, aí o próprio Deus que disse, assentai-vos, é aquele que te ensina. Dá graças. E eu queria encerrar essa minha palavra dizendo para você, essa noite: não vá atrás de profetas do caos. Tenha esperança. Ore pela nação. Ore pelo presidente. Por que não? Ore sim. Porque enquanto muitos estão jogando pedra nele, nós precisamos fazer o que a Bíblia diz: orar pelos governantes, pelos que estão em poder, né? Exercendo poder.
Não vá atrás de profetas do caos. Não vá atrás de emissora A, B ou C. Faça o que a Bíblia está falando. Sente-se, agradeça, ore. Tá bom? Deus te abençoe grandemente. Eu quero que você fique mais uns minutos aqui com a gente. Nós vamos cantar mais 2 ou 3 louvores. E no final nós temos uma oração especial para você e tua família. Tá bom? Guarde aí. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus, então? Uma noite inteira a chorar, mas eu sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, assim vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Amém. O que nós vamos cantar mais? Só rebanho. Esse hino bem antigo, né? Da cantor cristão. Um só rebanho. Glória a Deus, vamos cantar isso aí. Só rebanho, só pastor, uma só fé e um só Salvador. É teu amor que nos une aqui, o mesmo Espírito nos
só rebanho, só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Então nós estamos encerrando nosso culto. Nós daqui a um pouco já vamos cantar o Amém. Queremos pedir que você cante também junto com a sua casa. Mas da mesma maneira que nós vamos dar as mãos aqui agora para orar, peço que você em sua casa aí, pegue seus familiares agora, vamos dar as mãos, vamos todos juntos orar novamente mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite, pela tua presença entre nós. Nós te adoramos, te glorificamos. Obrigado pela tua palavra, obrigado por receber os nossos louvores com alegria. E que os teus filhos aí, todos reunidos ao redor da telinha, Pai, assistindo hoje o culto conosco, e todos aqueles que estão em vários lugares da cidade, né, e do país, estejam recebendo a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua unção, Pai. Pai, em nome de Jesus, estejam recebendo luz, Pai, para o seu caminhar, Pai, em nome de Jesus. Que haja cura, perdão, libertação, que haja júbilo, que haja louvor na casa de cada um que esteja com nós hoje aqui e também sobre todos os teus filhos nesse país, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Sheila. Deus te abençoe e esperamos que no próximo domingo a gente já não tenha mais um culto online, mas que estaremos juntos ali na rua Agnello João da Cruz, 68, bairro do Sumaré, em Rio do Sul, tá bom? Você é nosso convidado, Deus abençoe. 19 horas estaremos lá, com certeza, não esse domingo, mas no outro sim. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Quarta-feira, não esqueça, culto de oração também, gravados, teremos aí para você, tá? Deus abençoe. Paz.